Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte. Vamos comentar também sobre a abertura de novos mercados aos produtos brasileiros. Vamos falar sobre o mercado do milho. Vamos falar também sobre a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. Vamos comentar sobre o recuo de mais de 6% no preço do leite pago ao produtor e vamos falar também sobre o sistema de gestão de negócios rurais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre mercado da pecuária de corte. O mercado físico do boi gordo, ele registrou preços em baixa na maioria das regiões produtoras e também de comercialização desde a semana passada. Vem balançando. Segundo analistas das safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, os grandes frigoríficos pressionaram os pecuaristas através de um desdobramento do avanço das escalas de abate na virada do mês. E com uma escala mais confortável, com capacidade para atender todos os pedidos do varejo no período de maior demanda do ano, não há tamanha necessidade em pagar tanto pela arroba do boi gordo. E para que novos pontos de máxima sejam alcançados, existe a necessidade de algum fato novo, a exemplo de um potencial recredenciamento da carne bovina brasileira por parte da China, que criaria um grande otimismo com potencial para alicerçar nova rodada de reajustes. Porém, não existem indícios de quando a China vai voltar a comprar carne bovina do Brasil como comprava antes. Aliás, é possível que a autorização para a nova produção de carne bovina com destino ao mercado chinês ocorra apenas no próximo ano. E agora nós vamos continuar falando sobre o boi. E como anda o mercado do boi? Vai para cima ou vai para baixo? Enquanto isso não acontece, os pecuaristas permanecem firmes nas pedidas acima de R$ 320 por arroba, lá em São Paulo. Os frigoríficos buscam reduzir a oferta balcão para baixo de 315 por arroba. Esses valores são para mercado, como eu disse, de São Paulo. Por enquanto, a referência dos negócios concretizados segue próxima a R$ 320 por arroba. Na Bolsa, na B3, o contrato futuro do boi gordo com vencimento em dezembro encerrou cotado em R$ 314,70 por arroba, sem alterações significantes no comparativo diário. As exportações de carne bovina in natura iniciaram dezembro acelerando o ritmo. E durante os 3 primeiros dias do mês corrente, uma média de 5,29 mil toneladas da proteína bovina foram embarcadas diariamente, um volume 23% superior ao que foi registrado na média diária de novembro deste ano. Até o momento, 15.800 toneladas da carne bovina foram exportadas, 18% menos que no mesmo período do ano passado. E agora eu vou comentar sobre a abertura de novos mercados aos produtos brasileiros. O esforço diplomático do Ministério da Agricultura já resultou na abertura de mercados para 45 produtos brasileiros no agronegócio em pelo menos 15 países. O balanço ele foi atualizado pela ministra Tereza Cristina em fala no Global Halal Brasil Business Forum, organizado pela Câmara Árabe Brasileira e pela Franbras Halal, que aconteceu agora na cidade de São Paulo. E segundo Tereza Cristina, o Brasil se consolidou
como o maior produtor e exportador de alimento halal, voltados ao consumidor muçulmano, obtendo participação de 75% em alguns mercados, sobretudo nos segmentos de proteínas bovina e avícola. E já somos os principais fornecedores do produto halal aos países da OCI, ou seja, Organização para a Cooperação Islâmica. O governo brasileiro tem buscado uma linha de trabalho para aumentar as exportações junto a novos mercados e com diversificação. De até 2019, até novembro agora deste ano, o Brasil obteve 167 aberturas de mercados para produtos brasileiros, segundo dados do Ministério de Relações Exteriores. O resultado é creditado pela pasta à criação de setores agrícolas em pelo menos 46 embaixadas e consulados do Brasil ao redor do mundo, que se somam aos 120 já existentes. O levantamento destaca ainda que o Egito lidera a lista de liberações recentes com a admissão de 8 novos produtos brasileiros, entre eles o feijão, cortes de frango, caprinos e ovinos vivos, lácteos e miúdos de bovinos. O país árabe, que tem com o Mercosul acordo de livre comércio, comprou do Brasil, de janeiro a outubro deste ano, 882 milhões de dólares em produtos, a maior parte em alimentos. E agora nós vamos comentar sobre o mercado do milho. De maneira crescente, os indicadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, apontaram um avanço no preço do milho, seguindo em alta no mercado doméstico. Segundo o levantamento dos dias 26 de novembro a 3 de dezembro, os valores subiram 3,75%, fechando a saca a R$ 86. Isso, saca de 60 quilos na semana passada. Progresso se deve aos vendedores atentos às condições climáticas, seca em regiões produtoras da safra de verão, além de boa parte dos compradores indicarem ter estoque para um curto prazo. Comerciantes e demandantes ativos observam disputa acirrada entre valores de negociação, o que mantém uma baixa liquidez no mercado spot nacional. E agora nós vamos falar sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que mostra recuo no desemprego no trimestre julho, agosto e setembro aqui no Brasil. No terceiro trimestre, houve um processo significativo de crescimento da ocupação. A taxa de desocupação recuou 12,6% no terceiro trimestre deste ano, uma redução de 1,6% frente ao segundo trimestre. E com isso, o número de pessoas em busca de emprego no país caiu para 13,5 milhões, ou seja, 9,3%. Já os ocupados chegaram a 93 milhões, com crescimento de 4%. O agronegócio foi um dos setores responsáveis por essa elevação nos empregos. Em relação ao trimestre anterior, o setor se manteve estável, mas em relação ao mesmo período do ano passado, o setor engloba agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Houve uma alta de 9,7%, ou mais de 803 mil pessoas empregadas. E vamos comentar agora sobre um tema muito interessante. Ao analisar o mês de novembro, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, ele aponta um recuo de 6,2% no preço do leite pago ao produtor. Com enfraquecimento, o litro atingiu média de R$ 2,18 no país. Segundo o CEPEA, essa foi a segunda queda mensal consecutiva. No acumulado entre janeiro e novembro, a queda real é de 5%. Ressalta-se que
índice de captação leiteira, por sua vez, caiu 0,8% na média Brasil, entre setembro e outubro. Os dados evidenciam que, mesmo com o retorno das chuvas da primavera, que favorecem a disponibilidade de pastagens, a produção de leite segue limitada neste ano pelo aumento dos custos de produção e por consequentes desinvestimentos na atividade. Pelo menos é o que afirmam os pesquisadores. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o fenômeno climático Laninha e também sobre sistemas de gestão de negócios rurais. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem pro Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo, tudo tem seu tempo. E em todo tempo, você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Mantendo a tradição, as concessionárias Ford desejam a você um feliz Ford novo. Nova Ranger 2022, a picape mais conectada e premiada do Brasil. Com motor diesel de 200 cavalos, tração 4x4, 100% de conectividade via Ford Pass, controle adaptativo de carga e toda a superioridade da picape raça forte. Nova Ranger 2022. Faça um test drive nas concessionárias Ford. Lumagem, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5 horas. Tem um homem mau em Praia Escondida que fez muito mal à pobre Cacilda. É teu pai, Estrelinha. Mas quem é meu pai? Segundo capítulo de Mar de Amor. 15 para 6 da tarde. O problema é de vocês se quiserem continuar sendo marionetes da hiena. Não me diga. Como me chamam? A hiena. Amanhã é para sempre. E às 15 para 7. Ainda não sei o que o Jaime estava fazendo embaixo do carro. Alguma explicação deve haver, você não acha? Você estava aliado com o Ernesto. Ele queria se livrar do Pedro. Te dou a vida. SBT, 40 anos. Sempre com você.
Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás, a maior escola da terra. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Ela utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia, com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade, com qualidade e rapidez. Faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora nós vamos falar sobre o fenômeno climático Laninha. O Laninha provavelmente será de fraco a moderado entre dezembro e fevereiro do próximo ano. Pelo menos é o que apontou a Organização Mundial de Meteorologia. Mas, embora mais ameno do que 2020 e 2021, o fenômeno tende a afetar setores sensíveis ao clima, como agricultura, saúde, recursos hídricos e gestão de desastres. O Laninha é um fenômeno ligado ao resfriamento em larga escala das temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial e também Central, em conjunto com mudanças na circulação atmosférica tropical, ou seja, ventos, pressão e chuvas. Geralmente tem reflexos opostos sobre o clima do que o El Niño, que é a fase quente da chamada oscilação sul do El Niño. O impacto do resfriamento do Laninha em 2020 e 2021, que é normalmente sentido na segunda metade do evento, significa que 2021 está sendo um dos 10 anos mais quentes registrados, e não o mais quente. É um período de alívio curto e não reverte a tendência de aquecimento a longo prazo e nem reduz a urgência da ação climática. E agora eu vou conversar com Fernando Borges. O Fernando, ele é agrônomo e é um dos idealizadores de um software que faz, vamos dizer assim, muita coisa de gerenciamento no setor agropecuário. Nós vamos falar de um sistema de gestão de negócios rurais. Fernando, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que o que você vai trazer hoje aqui é sensacional. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Nós que agradecemos. É um prazer estar com você aí para falar de um assunto tão em evidência no momento. Verdade. Né? Evidência no momento e quase que eterno, né? Porque se você fizer as coisas sem planejamento, sem gestão e deixar assim, vai quem quer futebol clube, pode ter certeza que a coisa não vai dar certo, né? Isso mesmo. E o Fernando, ele e uma outra pessoa também, um outro técnico, desde 2009, né? Isso. Que eles estão trabalhando nesse sistema de gestão e agora finalizaram, que por sinal, na minha visão, está sendo assim um dos melhores que existe no mercado. Fernando, como é que funciona? O que ele faz? Então, Toninho, a gente entendeu que o sistema de gestão, são 24 anos trabalhando nessa área, isso começou quando eu ainda era estagiário da Embrapa Cerrados, meu mentor foi o Dr. Rui Veloso, nós começamos esse processo de desenvolvimento de processos de gestão. E não quer dizer que nós estamos desde 2009 desenvolvendo esse mesmo software. Tivemos algumas versões e aprimoramento. Mas a linha é essa, né? Isso, a linha é essa, uma ferramenta para gestão. Sim. Lembrando que, como a gente sempre fala, a gestão ela não é o software em si. O software é a ferramenta que leva aos resultados. Claro. Então, se nós temos uma ferramenta que condiz com a realidade do produtor rural, a chance de sucesso é bem maior. Sempre, né? Então, a ideia é que ele faça a gestão primária dos que a gente chama de negócios rurais para não tratar da fazenda em si. Então, são os negócios do produtor rural que precisam ser geridos da melhor forma possível. Ainda mais hoje, que a gente vê preços de commodities
tão altos, né, tão em evidência, o agro sendo a alavanca mestre da economia brasileira, nós precisamos que os produtores estejam cada vez mais focados em gestão em si, porque eles já são bons em produzir, né? Você tem falado sempre no seu programa quanto o produtor rural é bom em produzir. E ele faz, então, toda a gestão, desde a parte financeira, contas a pagar, contas a receber, controle de estoques, a apuração de custos por centros de resultados, que é a metodologia que a gente trouxe, diferente do que a gente tem visto atualmente. A gente consegue fazer uma gestão de um pasto com um conjunto de animais, ou de um pivô central, ou de um talhão de sequeiro da mesma forma. Ou seja, uma determinada atividade que vai me dar custos, gerar um resultado, e eu vou ter apropriação para poder medir ao longo das safras o que está realmente tendo de resultado cada atividade dentro da propriedade rural. Inclusive o seu software, ele faz até controle de estoque. Sim, é primícia para que já que o produtor faz a compra. A gente automatizou também a questão da nota fiscal, né? Sim, tem um problema também da nota fiscal. A gente automatiza a entrada da nota fiscal, uma vez que a gente insere o certificado digital do produtor rural, as notas fiscais que são emitidas contra aquele CPF são importadas automaticamente. E outro diferencial, estou já aproveitando aqui para seguir o roteiro que eu trouxe, nós temos também um serviço que a gente chama de BPO. Tem uma pessoa à disposição do produtor rural. Se ele não tiver alguém no escritório, tiver em fase de capacitação e treinamento, nós conseguimos dar esse suporte para ele. Então, resumo da ópera, não é o produtor comprar um software, levar para a fazenda e lá se virar com a gestão. Não, a gente faz o processo de implantação, acompanha virtualmente, hoje a facilidade que a pandemia nos trouxe, né? De termos as assistências virtuais acontecendo, dá essa prerrogativa de nós podermos atendê-lo, estando alguém aqui em Goiânia, atendendo o produtor em qualquer lugar onde ele estiver, fazendo o software rodar, fazendo os dados serem imputados, que a grande problemática que envolve o software é como é que os dados, as informações chegam no sistema. Um computador por si só não resolve o problema, né? Mas você estava me explicando o seguinte, por exemplo, eu fui ali e troquei o óleo do meu caminhão. Aí eu falei, eu quero uma nota fiscal. Aí eu fui lá numa loja e comprei lá 200 metros de corda. Me dá uma nota fiscal. Quer dizer, tudo que eu fizer, eu compro uma nota fiscal, esse software, ele já captura esse valor, captura de onde você comprou, quanto custou e deixa isso aí armazenado. Isso mesmo, ele já traz a informação do o que foi comprado, a quantidade, preço unitário, preço total, cadastra automaticamente o fornecedor. Então, quando a nota chega, não chega só com o item, né? O fornecedor também já é cadastrado com CNPJ, telefone, todos os dados que estão na nota fiscal. A gente faz uma leitura da nota, do XML da nota e faz todo o cadastro, o registro. Alguns afinamentos que precisarem fazer, tem a equipe nossa de escritório e tem também o funcionário ou o próprio produtor para finalizar e arredondar todo o lançamento. Por exemplo, ele chega lá e ele resolve comprar 5 toneladas, um exemplo, 10 toneladas de calcário. Quer dizer, você aqui que está fazendo o gerenciamento, o controle dessa propriedade rural, você fala, bom, ele está comprando 10 toneladas, deve ser para aquele talhão, ou deve ser para aquela área de pasto, ou deve ser para aquilo. Você tem esse tipo de controle? Sim, se o produtor comprou calcário, por exemplo, como você citou, aí vamos extrapolar um pouquinho, ele comprou 200 toneladas de calcário. Sim. Isso primeiro não vai chegar de uma vez só na propriedade. Sim. Provavelmente vai chegar em várias carretas, vários caminhões vão trazer. Ele coloca a informação de que comprou 200 toneladas, daí ele começa a fazer o controle. Cada nota fiscal que foi emitida é um caminhão. É um caminhão. Cada carga que chegar com determinada nota, ele sabe que está abatendo daquele pedido que foi feito. Então ele controla tanto a chegada do insumo na propriedade, gera o estoque de forma automática e depois, quando ele utilizar, através do centro de resultado, ele vai saber onde é que está, ele vai informar, né, para o sistema onde é que ele está utilizando, quantas toneladas, já gerando dosagem e apropriando o custo. Quer dizer, então, como todo mundo tem que fazer o imposto de renda, quando chega no fim do ano, é só apertar o botão que ele tem tudo que ele fez. Isso. Quanto ele pagou, quanto que ele recebeu, de quem que ele comprou, de quem que... Enfim, todo mundo. E como a gente está enfatizando a questão da nota fiscal, porque acho que mais de 95% do que se compra vem com nota fiscal. Sim, e claro. O grosso da produção agropecuária hoje vem com nota fiscal. Aqueles itens que, porventura, o produtor acaba comprando numa borracharia, por exemplo, não emite nota, alguma coisa que ele queira imputar, tem como fazer também um lançamento. Para ficar redondo, e ao final o livro caixa gerado, contas a pagar, fluxo de caixa projetado, fluxo de caixa realizado, contas a pagar, contas a receber e apropriação efetiva do custo por talhão ou centro de resultado ou lote de animais. Quer dizer, no fim de todo o processo, ele tem uma tomografia do que aconteceu, por exemplo, no ano de 2021
E então ele pode saber aonde ele está gastando mais, onde ele está gastando menos, onde ele tem que apertar, onde ele tem que soltar, enfim. Ele tem uma ideia geral do que está acontecendo na fazenda dele. Exatamente. Quanto custou uma arroba, quanto custou uma saca de milho, uma saca de soja. Exatamente. E o interessante também é que isso fica registrado ao longo das safras. Então, você imagina que o produtor tem um controle de uma safra, isso já é rico. A partir do momento que ele tem uma segunda safra, ele pode comparar a segunda com a primeira. Imagina que um produtor que tem 5, 6, 10 anos de dados acompanhados da mesma metodologia, da mesma forma, no banco de dados consistente, onde ele consegue tirar relatórios da forma que precisar. Esse é outro diferencial. A gente procura, o meu sócio Francisco Calaça tem essa expertise, né, de banco de dados, então a gente consegue o relatório que for necessário, os indicadores que forem necessários, a temporalização necessária a gente consegue extrair. Então, quando chegar aí 5, 6, 7 anos de dados, é uma riqueza sem fim, né? Bom, se alguém que está interessado quer conhecer esse processo seu, o que ele tem que fazer? A gente está atendendo nós escalamos, né? Não colocamos no mercado de forma aberta ainda, mas a gente já tem atendido de forma pessoal. O e-mail fernando@campogestão.com, a gente faz o agendamento e fazemos o atendimento personalizado. Então vamos lá, se for querer, manda um e-mail para você. Isso. Fernando@campogestão.com. 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 Essa informação a ele. Porque, olha, o negócio é o seguinte, a gente fala muito, hoje é muito comum falar em gestão, planejamento. Não tem saída. Se você não se organizar, não tem como saber. Se você não medir o que está acontecendo na sua fazenda, na sua conta bancária, não tem como saber se está dando resultado, se não está dando resultado. Quer dizer, às vezes, de maneira geral, a gente vê aí muitos produtores, infelizmente, levando um prejuízo desgramado. Às vezes você fecha a mão e vaza por aqui, ó. Isso mesmo. E cada vez com mais tecnologias, né? O produtor está recebendo muitas demandas por novas tecnologias, por exemplo, um brinco eletrônico na orelha de um boi, um sensor nos tratores, e tudo isso vai aumentando de forma exponencial os custos, né? E embora as commodities tenham tido esse aumento considerável, os custos também subiram. Então, claro que as margens ainda continuam achatadas, precisa ser olhado com muito cuidado a rentabilidade, que é o mais importante no final das contas. Mas a gente só vai saber isso quando eu tiver todos os dados na minha mão. Isso mesmo. Aí eu sei. Então, para você saber todos os dados, está aí uma ferramenta que pode ser fundamental para o sucesso do seu empreendimento. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E eu gostaria de trazê-lo aqui mais vezes, como vou trazer, se você quiser vir, para a gente bater mais um papo sobre gestão. Muito obrigado. Claro, eu que agradeço, será sempre um prazer. Contem conosco. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.